Luiz, sim. Não? Bom, nós vamos falar hoje sobre esse assunto aqui, falsas acusações. Alguém aqui já passou por isso? Já foi falso acusado de alguma coisa? Acho que todo mundo, em algum grau ou não, né? Maior ou menor. A sensação é horrível. Porque você, dependendo da circunstância, de como aconteceu, de quem acusou, fica muito difícil você se defender, né? E às vezes nem vale a pena. Mas de qualquer maneira nos coloca numa situação muito complicada, muito, no mínimo curiosa, né? Então, o que a gente quer fazer aqui, hoje é falar um pouquinho sobre isso. A gente vai pegar alguns fatos e trabalhar em cima desses fatos. Tá? Então, em dezembro de 1982, na cidade de Baton Rouge, em Louisiana, um sujeito foi acusado, falsamente, de cometer um crime. Era uma cidade relativamente pequena, ele era negro, jovem, 22 anos, e foi acusado de ter cometido um estupro, e a mulher foi também esfaqueada, mas não morreu. Ela sobreviveu e depois veio a identificar quem a atacou. Então, em janeiro, ou seja, um mês depois, a polícia ainda estava atrás de alguém. E a polícia estava ficando desmoralizada na época. Então a polícia resolveu eleger alguém para ser o culpado. Então em janeiro de 83, ou seja, um mês depois, acusaram esse homem, colocaram na prisão com todas as evidências contrárias. Ele tinha álibi de 3 pessoas, as impressões digitais não eram as dele sabidamente, o tipo sanguíneo não era o dele, ainda assim ele foi acusado. Então isso um mês depois. E aí a polícia falou, resolvemos o caso. Né? Nós somos o melhor do mundo, acabamos de resolver o caso. Bom, em abril de 83, a condenação aqui, ele foi acusado, né? E aqui, 3 meses depois, vem a condenação. A condenação é prisão perpétua. Então ele vai passar o resto da vida na prisão perpétua. Ele, depois de 37 anos na prisão, só 37 anos na prisão, em março de 2019, ele foi fazer um exame de DNA depois de 37 anos, 37 não, exame de DNA aqui nos Estados Unidos começou em 1989, mas depois de 2 décadas de insistência para que ele fizesse o exame de DNA, e a polícia da cidade de Baton Rouge não deixava fazer, não queria de jeito nenhum, mas acabou, você chega uma hora que você não consegue suportar mais, porque DNA, evidência por DNA, ficou uma coisa padronizada dentro do sistema legal americano. Então você não pode dizer não, porque agora é legal. Então ele se submeteu ao teste de DNA, né, e viram óbvio, já era óbvio antes, agora com DNA então muito mais. Ele não tinha absolutamente nada a ver com o caso, e em fazendo a análise do DNA, comparando, descobriram quem era. Só que ele já tinha passado 37 anos na prisão. Bom, um ano depois, ele aparece na televisão e vira um caso público. Ele aparece na televisão num programa de calouro, né, chama America's Got Talent, para cantar uma música. E ele canta essa música, emociona todo mundo. Antes de ele cantar a música, o pessoal que está ali faz algumas perguntas para ele, e ele conta a sua história. Olha, eu tive 37 anos encarcerado por um crime que eu não cometi e tal. E ele então ficou uma pessoa muito famosa. Não porque ele canta bem só, mas por causa da história. Uma história assim que a gente olha hoje para trás e como? Bom, sabe como é que é jornalista, né? Eles querem saber o como. Então, do modo geral, a imprensa foi atrás da explicação. O que aconteceu aqui que nós perdemos? Como que ele foi acusado se todas as evidências são contrárias? E tinha-se evidência, não é que não tinha.
Tinha evidência, tinha álibi, tinha amostra de sangue, de cabelo, de tudo. Bom, o que aconteceu é que o chefe de polícia se sentiu diminuído, porque um mês depois ele não conseguiu prender alguém. Então ele juntou a equipe dele, que envolvia a pessoa que fazia análise de impressão digital, a pessoa que fazia forensic, a pessoa que... todos os detetives que investigaram. Então eram 8 pessoas. Os 8 se juntaram e elegeram: o primeiro que a gente pegar vai ser. Ele estava passando na rua, ele foi o primeiro que pegaram. Isso veio à tona depois de 37, 38 anos. Essas 8 pessoas, as pessoas já estão aposentadas, mas estão sendo processados pelos crimes que cometeram. Aí você fala assim: puxa, como é que alguém consegue fazer isso, né? Como é que consegue alguém fazer isso? A mulher que foi a vítima, ela sobreviveu, ela foi fazer a identificação visual. Sabe o que é identificação visual? Você vem por uma janela, né, e você coloca lá 5, 6 ou 7 pessoas que são mais ou menos parecidas. As pessoas não veem quem está identificando, e você fala: olha, o número 1, o número 2, o número 3 e tal. A mulher, na identificação visual, foram feitas 6 vezes, 6 identificações pessoais, e ele estava presente nas 6 vezes, e nenhuma das 6 vezes a mulher falou que era ele. Mas ele fez isso aí. Então a gente fala, isso aqui é 1980, né? Foi um caso assim que ficou quase que um divisor de águas, antes e depois, né? Aí você pergunta: como, né? Como é que acontece um negócio desse? E esse não é o único caso. Tem Ronald Cotton, que também é mais ou menos a mesma coisa. Em 1984, ele com 22 anos foi acusado de um estupro em Carolina do Norte. Ele tinha álibi, não foi ele, não tinha nada a ver com a história, mas resolveram colocar na prisão. Aí ele foi para a prisão, né? Então ele vai para a prisão aqui, ó, 6 meses depois, né? Passa por identificação visual. Bom, aqui a gente tem que abrir um parênteses, antes de falar dessa identificação visual. Quando a mulher estava sendo, né, estuprada, ela pensou o seguinte: ela era uma pessoa extremamente metódica, racional, extremamente, sempre foi, desde criancinha, ela fala isso hoje. Então ela pensou assim: eu, para sair viva daqui, eu tenho que meio que me submeter ao que está acontecendo, mas eu vou dar um troco. O troco é: eu tenho que fazer um retrato falado tão perfeito, que a polícia vai pegar o cara em 3 minutos. E ela, olha só que situação, né? Enquanto tudo está acontecendo, ela começa a olhar a sobrancelha do cara, o olho, a pestana e tudo os maiores detalhes, aqui franzido, para conseguir fazer um retrato falado. Aí ela fez um retrato falado. Esse retrato falado é considerado até hoje pela polícia americana o retrato falado mais perfeito da história. Para você ter ideia. E aí ela foi lá fazer a identificação visual, né? Baseado no retrato falado. Eles trouxeram algumas pessoas, uma delas era esse Ronald Cotton, e ela falou: é aquele ali. Apontou para ele, Ronald Cotton. Esse é o retrato falado. Isso aqui não é desenho, isso é original. Esse é o retrato falado que saiu, né, em função do que ela falou. Este é o tal do Ronald Cotton. E aí ele foi encarcerado, porque falaram: é o próprio. Foi encarcerado, foi lá na prisão. Na prisão você tem que fazer algum tipo de trabalho, né? É obrigado a fazer algum tipo de trabalho. Aí perguntaram para ele: o que você quer fazer? Ele falou: cozinha, eu gosto de cozinhar, adoro cozinhar. Aí interessante que a cozinha é invariavelmente onde passam todos os presos, sem exceção, porque todos têm que se alimentar. Então ali na cozinha você conhece 100% do efetivo carcerário. E de vez em quando o pessoal chegava, os outros prisioneiros chegavam para ele e falavam assim: ô Bob, tudo bem? Bob, tudo bem, Bob? Um dia ele falou assim: mas que negócio de Bob é esse? Eu não estou entendendo nada. Aí ele foi ver, eles começaram a falar para ele: não, tem um tal de Bob que é a sua cara. Aí ele falou assim: eu quero conhecer esse tal de Bob. Aí foi conhecer o tal do Bob, que é esse aqui, são fotos reais. E aí ele descobriu, meio que fez uma assim, pseudo-amizade com esse Bob Poole, e descobriu que o Bob Poole era um estuprador que atuava naquela área. Bom, aí ele chega para o advogado dele e fala: eu não fiz isso, eu vou apelar para a decisão do juiz. Ele apelou ali 2 anos depois, né, em novembro, e falaram: como falamos antes, você está condenado. Apesar de tudo isso.
Você continua condenado. E piorou a sua situação, porque você tentou se descondenar, agora piorou a sua situação. Bom, aí ele está lá na prisão, e em 1990, não sei se quem estava aqui nos Estados Unidos, vocês ouviram falar, aconteceu um crime muito interessante do jogador de futebol americano, O.J. Simpson, que teve uma corrida pela cidade, ficou um negócio... E essa situação dele, naqueles 2 dias que o O.J. Simpson tomou conta da televisão por causa dos seus crimes e tal, isso ficou 24 horas na televisão. E ele, no presídio, viu. E aí ele se interessou pelo caso, porque o O.J. Simpson era muito conhecido, era um ídolo, né? E ele começou a acompanhar aquele caso, e uma certa hora, olha só, o O.J. Simpson é 1990, DNA começa aqui em 1989. Então, o advogado de acusação falou, eu quero o teste de DNA com o O.J. Simpson, e aí ele foi condenado. Aí o Ronald Cott falou, eu também quero o teste de DNA, porque vai me descondenar. Né? É a minha única chance. Ele pede teste de DNA, é negado 3 ou 4 vezes, mas no final ele resolve fazer. Bom, então, ele ficou preso ali de 85 a 95, ficou 10 anos preso, 10 anos. Quando foi feito o teste de DNA, né, viram que foi falsamente acusado, não era ele, e ele então, no final das contas, foi liberado no ano seguinte, né, no mês seguinte. Né? Então ele foi liberado em 1995. Bom, exoneração por DNA, que chama isso em termos legais. Exoneração por DNA é alguém que está preso, solto por erro da justiça, provado por DNA, por comparação de DNA. Isso aqui é exoneração por DNA. Bom, no dia que... Só um detalhe, repetindo, porque eu já falei isso, mas é importante. Ele foi condenado por causa da identificação visual. Às vezes que ele apareceu lá e a mulher foi, ela falou, é ele. Categoricamente, sem dúvida, é ele. Por isso que ele foi condenado. Bom, quando foi anunciada a saída dele, a mulher entrou em pânico. Porque o que passa na cabeça dela? A primeira coisa que ela vai fazer é vir aqui na minha casa e vai me decepar aqui, vai me trucidar. Ela começa a entrar em pânico, entra num pânico terrível, pensa em fugir, pensa em se matar, pensa um monte de coisa. Mas era uma pessoa extremamente racional, a ponto de dar um retrato falado, considerado até hoje o mais perfeito do sistema legal americano. Aí ela falou assim, o que eu vou fazer agora, né? Aí ele sai da prisão e pede para o pai dele procurar a mulher e dizer que ele quer encontrar com ela. Aí a mulher falou, bom, acabou, né? Já vou virar presunto aqui, não vou desencarnar aqui, né? E aí o pai fala, não é nada que você está pensando, vai, aceita e tal. Ela fala com os advogados, fala com a polícia. No final todo mundo concordou e foi feito assim. E eles iam encontrar dentro de uma igreja cercada de policiais. Ela entrava primeiro, sentava no banquinho, ele entrava depois com todas as armas apontando para ele, dentro da igreja. Ele entrava depois sentado do lado dela. Ela, pragmática do jeito que era, ela tinha todas as possíveis perguntas e respostas na cabeça. Se ele falar isso, eu vou responder assim, mas se ele falar assado, eu vou responder assim. O jogo de xadrez inteiro, assim, 30 jogadas na frente ela tinha. Então, chegou um ponto, ela falou, eu estou pronta, porque ela tinha, na versão dela, todas as possíveis respostas possíveis e imagináveis, dependendo do que ele falasse. Aí ele chega do lado dela e fala assim, eu não vou nem sentar, eu só vim lhe dizer uma coisa, eu já te perdoei. Bom, a mulher esqueceu tudo que ela planejou, entrou em um estado de pânico e choro, que tiveram que chamar médico, e ela desabou, ela literalmente, emocionalmente desabou. Bom, daí para frente os dois ficaram grandes amigos, né? Eles frequentam uma casa do outro e eles fazem palestras juntos, pelo país afora, falando sobre o problema das falsas acusações no sistema judiciário. Algumas considerações interessantes aqui para ilustrar o que a gente está falando. Então, novamente, exoneração é algo que começa em 1989 aqui nesse país. De lá para cá, até 2020, porque só tem a estatística até 2020. 375 pessoas foram exoneradas, ou seja, foram condenadas, mas eram inocentes. E por DNA conseguiu se tirar essa pessoa da cadeia. 375.
Dessas 365, a média que a pessoa fica na prisão antes de conseguir sair pelo sistema legal é 14 anos. Não tendo feito absolutamente nada. Desses 375, quase 30% estão ali porque fizeram uma falsa confissão por causa de pressão da polícia, dos detetives, dos bandidos que ameaçavam, se eu não falar eu vou matar sua família. Então, confissão por causa de pressão. A maior parte da pressão vem da própria polícia, né? Bom, 21 casos desses 375 já estavam na fila da pena de morte. Não fizeram nada. Não sabiam nem que estava sendo acusado. Já estavam na pena de morte. 43% desse pessoal foi preso por erro de perícia. O erro de perícia ele pode acontecer de duas formas. O que é a perícia? Aquela apuração de fatos, você bota os fatos tudo em cima da mesa, montei o quebra-cabeça, foi isso que aconteceu. O erro de perícia acontece de duas formas. Os fatos não eram suficientes para você montar a história, ou faltou um fragmentinho aqui e outro ali, você fez uma suposição que fazia mais sentido, ou você tem uma intenção maléfica por trás disso, que é, por exemplo, incriminar alguém, né? Alguma coisa assim. Então, os erros de perícia podem ser voluntários ou involuntários. A maioria é voluntária. Isso, olha só. 70% dos casos, o sujeito foi acusado por identificação visual errada. Identificação visual errada tem duas vertentes. A pessoa realmente está em dúvida, eu acho que foi aquele ali. Mas ela pode até ter alguma certeza, mas ela não dá os 100% de certeza. Mas ela, às vezes, fala, não, é aquele ali. E por isso que é feito mais de uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Esse é um caso. Outro caso é a identificação visual por influência. Como foi o primeiro caso aqui que a gente contou. Falaram para ela, quem é? Não é nenhum desses, então é esse que você está falando que é esse. Ou seja, falcatrua dos próprios policiais, do próprio sistema legal. E isso aponta por 70%. Agora, você pergunta assim, como que uma pessoa identifica errado? Como que acontece um negócio desse? Então, essas coisas, esses dois casos, essas coisas a gente vai trabalhar em termos espíritas daqui a pouquinho. E tem mais um caso, tão grosseiro quanto esses aí, talvez o pior caso da história, né? De alguém que foi acusado, preso, condenado e executado, que não fez nada. Foi acusado de um monte de coisa, mas não fez nada disso. Né? Acusado de blasfêmia, era um louco, era um impostor, um revolucionário, né? E não era nada disso. E foi a mesma coisa. Foi executado. Então você fala assim, poxa, nós saímos dessa época daqui para 1980 e tanto, 1990 e tanto, e parece que não mudou muito. O barbarismo parece que é quase o mesmo. Aí a gente tem que começar a olhar um pouquinho a parte espiritual da coisa. Claro que tem algo errado aí. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec coloca uma frase no item 132, que é essa aqui, ó. Os males da humanidade são consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos encarnados, que não é novidade para a gente. Pelo contato dos seus vícios, ou seja, entre nós trocamos vícios e se tornam reciprocamente infelizes e punem uns aos outros. Ou seja, a resposta está aqui. Por que acontece isso? Porque tem sustentação. Tem alguém sustentando esse tipo de crime, esse tipo de coisa. Quem está sustentando? Os habitantes do planeta. É a psicosfera do planeta. É o nível em que nós estamos. Não é incomum, às vezes a gente vê um desses crimes horríveis. Aí nós, às vezes, nós mesmos, como espírita, nossa, tinha que matar esse cara. Aí você fala assim, peraí, eu tenho que escolher, ou mato o cara, ou eu sou espírita. São incompatíveis, mas nós temos essa coisa. Isso sustenta esse tipo de coisa. Então tem que ter uma psicosfera que sustenta esse time de crime, de falcatrua, de tudo isso que a gente falou aí. Já demos só 2 exemplos.
tem que ter alguém sustentando isso. E esse alguém somos nós. Claro que tem os espíritos desencarnados também ajudando, mas nós estamos todos embaixo da mesma psicosfera. Então, por que a gente faz isso? Quais são as bases que a gente usa para fazer essas falsas acusações? Nós aqui podemos não fazer uma falsa acusação ao nível de levar alguém 37 anos na prisão. Mas a gente pode fazer uma coisinha aqui que não tem muita importância, mas fazemos. Né? Inconsequente, uma coisinha, uma bobaginha, uma coisinha de nada, mas fazemos, que é parte da psicosfera. Então, o que se usa para que isso aconteça? Quais são as bases? Então, a gente colocou algumas ideias aqui, eu vou passando. Primeiro, para eu tomar controle de uma situação, ou controle que eu já tenho, manter aquele controle. Porque se eu não condenar aquela pessoa, se eu não falar mal, se eu não fizer isso, o meu controle sobre a situação está em risco. Segundo, para descarregar minha frustração pessoal. Por alguma razão as coisas não estão dando certo para mim, né? Eu entro num padrão de vitimização e alguém é culpado. Se eu sou vítima, tem um algoz, né? Então as coisas estão indo tudo errado para mim e nada dá certo. Bom, eu sou aqui o coitadinho, vocês estão fazendo alguma coisa aí que está me colocando nessa situação. Então, a gente começa a descontar nas outras pessoas, né? Outra coisa, humilhar o acusado, aquele a quem eu acuso falsamente, eu estou simplesmente procurando humilhar aquela pessoa. Por alguma razão, que nem vem ao caso. Não interessa, nós não estamos estudando a razão aqui. O objetivo é humilhar aquela pessoa. Para sustentar a ideia de que eu sei tudo. Então, eu vou massacrar aquela pessoa, de alguma forma, por exemplo, fazendo falsas acusações, porque eu sei tudo. A pessoa ou tentou me desafiar, ou eu tive a sensação de que a pessoa podia ter uma ideia contrária à minha, né, que eu estou querendo fazer a coisa nesse sentido, a pessoa tem outra ideia diferente. Isso é um desafio para mim, eu não consigo aceitar, né, porque eu sei tudo. Então a gente começa a fazer, o fulano, você não tem noção que é o fulano, aí começa. Outra coisa, para insinuar o conhecimento da verdade. Então eu falo alguma coisa, né, a pessoa rebate, aí entra, né, eu falo, não, ninguém pode me rebater, o que eu estou falando é verdade absoluta. Ninguém pode me contestar. E aí a gente começa a se rebelar contra essa pessoa e cai nessas situações extremas de falsas acusações. Outra coisa, a pessoa agir de acordo com aquilo que o egoísmo dela propaga, o egoísmo e o orgulho. Então a pessoa faz isso e para ela manter aquela postura de orgulhoso, de superior e tal, ele precisa agir dessa forma, para ele não ser, entre aspas, inferiorizado, né? Então, para esquivar-se da ideia de ser uma pessoa inferior, então você começa a pisar em cima dos outros, acusando falsamente. E finalmente, para estabelecer superioridade, ou seja, fazendo isso, acusando as pessoas, né, dessa forma, fazendo esse tipo de coisa, eu produzo uma sensação de superioridade para mim e para os outros. Na verdade, é exatamente o contrário, né? Espiritualmente é exatamente o contrário, é o pior da inferioridade. Mas em termos de vida material, a pessoa se acha, né, o máximo. E no final isso cai num hábito. A pessoa faz isso naturalmente. A pessoa se torna isso. Então, essas pessoas vivem de fazer isso. E se essas pessoas vão para um cargo público, como a gente está falando, na polícia e tal, vivem de fazer isso. Quantos casos a gente vê na televisão aí de policial abusivo e tal, né? Uma coisa que não dá nem... Não sei nem se a gente tem um número de policiais abusivos, porque é vexaminoso, no mínimo. Por causa disso, virou hábito, né? Quando a polícia não faz isso, o que está acontecendo, né? Virou hábito, infelizmente. Então, para que essas acusações se materializem, existem algumas coisas interessantes que a gente tem que colocar aqui, que eu escrevi assim. Acusar alguém por suspeitar que essa pessoa fez algo indevido ou errado. Então, se eu estou suspeitando que aquela pessoa fez algo errado ou indevido, eu vou falsamente acusar aquela pessoa de alguma coisa para me livrar daquilo. Só que certo e errado depende de um gabarito.
Depende de uma referência. Eu, para dizer se algo é certo ou se é errado, eu tenho que olhar na referência. Né? Por exemplo, se eu chegar e perguntar assim, esse microfone é grande ou pequeno? Ninguém tem uma resposta certa ou errada, porque não tem a referência. Eu tenho que dizer, olha, a referência é isso daqui, ó. O microfone é grande ou pequeno? Ah, é grande. Se eu não tiver a referência sou eu, ela muda de 5 em 5 minutos, para mim, por causa da minha conveniência. Então, eu não posso dizer se alguém está fazendo algo certo ou errado, baseado na minha própria referência. A minha referência não estabelece a verdade. A verdade vem de cima, uma só. Né? Como os policiais lá, né? Nós estamos certos, nós vamos pegar alguém para pagar pelo crime, porque nós estamos certos. Né? Outra coisa, afirmar que alguém fez algo sem você efetivamente ver. Você não viu, mas você acusa a pessoa. Aí você fala assim, mas você viu? E agora? Você vai dizer que viu para se sustentar, mas não viu. No pior caso, ou no melhor caso, você pode falar, alguém me contou. Eu estou te falando o que o fulano me falou. Aí tudo bem. Mas você só pode sustentar aquela posição se você presencialmente viu, ou ouviu alguma coisa. E o pior de tudo, a terceira e pior de todas, é afirmar que alguém fez alguma coisa quando o evento nem aconteceu. Como é que é isso? É assim. Alguém pegou aqui o controle remoto, né? Levou lá para a cozinha para trocar pilha e esqueceu o controle remoto lá. Então o controle remoto não está mais aqui. Alguém chega aqui e diz, o controle remoto não está aqui. Quem pegou, já sei, foi você. O controle remoto não desapareceu. Ele só não está aqui. Então o evento não aconteceu. O controle remoto não foi roubado. Então é uma situação extrema que nem acontecer, a coisa aconteceu. E você conseguiu achar um culpado. Então são níveis de, né? É como nos ensina o Espiritismo, né? Quanto mais você sabe, pior é para você se ressarcir. O conhecimento traz responsabilidade. Você fazer algo nesse nível aqui, ó, é uma irresponsabilidade muito grande. O ressarcimento disso vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Nem aconteceu e você está acusando as pessoas, né? Bom, quais são as consequências disso em termos espirituais? Até agora a gente falou um pouco de viver em sociedade e tal, né? Espiritualmente, como é que a gente começa a ver a coisa? Então, primeiro, todas essas coisas que a gente faz, né, que a gente mostrou aqui, vão precisar de ter um ressarcimento. A gente vai precisar ressarcir. Eu não digo pagar, porque não é dente por dente, olho por olho, né? Por exemplo, hoje eu estou prejudicando a vida de uma pessoa que eu coloquei a pessoa 37 anos na cadeia por causa da minha postura. Não quer dizer que na próxima vida eu vou passar 37 anos na cadeia, não. Pode ser que na próxima vida eu vou ser uma pessoa que tira os outros da cadeia, que foram presos injustamente, por exemplo, né? Existe um projeto aqui nos Estados Unidos chamado Projeto Innocent, né? Que é um grupo de pessoas que procura casos de acusação onde o exame de DNA foi negado. E quando o exame de DNA é negado, levanta uma bandeira vermelha. Quando a polícia não deixa fazer exame de DNA, aí tem. Então eles vão atrás, né? E eles liberam todo ano por evidência de DNA. Esses dois que a gente falou aqui foram 2 deles, que foram inocentados por causa desse projeto, né? Então são pessoas que estão trabalhando hoje que podem ter sido falsos acusadores no passado, né? Você está ressarcindo de alguma forma aquilo que você fez. Outra coisa que pode acontecer, aquele que você falso acusou, né, vai desencarnar e vai virar seu obsessor. Porque se ele não te perdoar, ele vai ficar na sua cola. Ele vai ficar na sua cola. Você vai ter uma vida complicada pela frente. Vida que eu falo, vida espírita, né? Quer dizer, encarnado ou desencarnado, não interessa. Você vai ter uma coisa complicada pela frente, se ele não te perdoar. Isso só vai parar quando ele te perdoar. Então você vai ter que
tentar, né, fazer com que ele te perdoe, que é outra história mais diferente ainda, é muito mais complicado. Isso gera na pessoa que é o falso acusador sensação de infelicidade, porque no fundo, imagina, por exemplo, o cara que, esses policiais que colocaram o sujeito 37 anos na cadeia, será que eles dormiram bem todas essas noites, os 37 anos? Será? Não tem condição desse pessoal ter sido feliz. Tem talvez momentos alegres aqui, uma felicidade, não consegue. E se são infelizes, né, o que aparece no corpo, como prova da infelicidade? Doenças degenerativas, doenças terminais, etc, etc. Bom, outra coisa. Anexação de novos grilhões na alma. O que quer dizer isso? É mais uma coisa que eu estou criando. Eu venho aqui para melhorar e estou comprando mais problema. Então é como se eu colocasse um grilhão aqui no meu pé. Grilhões são aquelas bolas de ferro que os presos carregam. Se você botar uma bola de ferro no preso, ele fica ali, né? Dói para burro e tal, mas ele se movimenta, né? Devagarzinho, tem que parar de vez em quando, mas ele se movimenta, ele não está impedido de se movimentar. Se você coloca outra bola na outra perna, fica muito mais difícil, mas ele ainda se movimenta. Ele vai ali, aos trancos e barrancos, mas ele ainda se movimenta. Você coloca 3 ou 4 e não sai mais do lugar. Assim são os nossos vícios, assim somos nós. Cada barbaridade que a gente faz nesse nível, de maledicência, de falsa acusação e tal, são grilhões, são grilhões que a gente coloca na nossa perna espiritual. E aí fica muito difícil a gente andar para frente, evoluir. A gente está preso num passado que eu só vou conseguir me desvencilhar dele pedindo perdão. Mas aí tem um outro problema. Eu vou pedir perdão, eu tenho que encontrar aquele a quem eu tenho que pedir perdão. E se a pessoa já desencarnou e eu não, ou eu estou desencarnado e a pessoa está encarnada, como é que faz? Então, enquanto eu não encontrar, eu estou lá sofrendo, carregando esses grilhões. Então a gente vem para cá para melhorar, para tirar os grilhões, faz umas coisas dessas e a gente só aumenta o número de grilhões na nossa alma aí. Então nós somos aqueles que nós incriminamos. Nós é que colocamos esses grilhões nas nossas pernas espirituais. Nós nos incriminamos. O cara que ficou 37 anos preso, o cara que ficou 10 anos preso, ele não cometeu crime nenhum. Ele vai ter que lidar com outra situação, que é perdoar, etc, etc, é outra coisa. A gente está falando de falsas acusações hoje. Então a gente está falando do lado do acusador. Então nós, quando fazemos esse tipo de atitude, nós nos incriminamos. A gente assina ali embaixo, eu sou culpado. E a gente faz isso com alguma frequência. Não botar os outros na cadeia, mas qualquer coisa no sentido de, foi fulano, você estava lá para ver? Não. Então como é que foi fulano? Bom, e do outro lado, de quem sofre acusação? O que a gente pode falar em termos espirituais? Então, primeiro, quem está sendo acusado precisa entender, e não é fácil, né? Mas precisa entender que o acusador vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que lidar com a justiça dos homens, quando for o caso, que é o caso dos policiais agora, lá. Estão lidando com a justiça dos homens. Mas eles vão ter que lidar com a justiça divina. E essa não tem falcatrua, essa daí não dá para comprar, não dá para vamos conversar, vamos tomar cafezinho, não tem nada disso. É ressarcimento mesmo. Então vai ter que ter um período de sofrimento, aí, de muita dor, para que esses espíritos, encarnados ou não, já desencarnados, consigam sair da situação que eles se colocaram. Não é muito fácil, nem um pouquinho. Bom, e uma outra coisa, né? A gente tem que entender que o acusado tem que orar pelo acusador para evitar uma barreira negativa, para que algum dia o acusador se torne obsessor do acusado. Normalmente é o contrário, né? Aquele que foi acusado se torna o obsessor do acusador. Mas nem sempre. Nem sempre. Porque, por exemplo, na hora que esses casos vêm à tona, né? Anos e anos, décadas depois, o que acontece? Reverteu para os policiais. Eles agora são os acusados. Vocês acham que eles não estão com raiva daqueles que eles acusaram? Claro que estão.
Então, aqueles que foram acusados precisam, né, ter serenidade, fazer orações para que eles não venham a ser obsediados pelas pessoas, porque a gente já viu o calibre de moral dessas pessoas aí, né? É muito baixo. Então são pessoas, espíritos muito comprometidos. Bom, e aí eu coloquei aqui, né? Como fala Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto você pode, porque depois é muito complicado. É muito complicado. Se você tiver que se ressarcir com alguém e você não acha o espírito, você fica preso com aquela algema no seu pé. Até você conseguir achá-lo e falar, eu quero te pedir perdão. Enquanto isso não acontecer, está ali, está no pezinho ali. E isso impede a gente de ir para frente. Você não consegue andar. Fisicamente até, né? O cara que está preso ali, ele não consegue andar. Então a gente fica estático no tempo, para no tempo, né, em termos de evolução moral, espiritual, porque para ir para frente eu preciso encontrar com alguém a quem eu preciso pedir perdão. Né? Por isso que o Espiritismo é tão claro quando a gente fala de perdão, que só o perdão vai liberar tudo isso aí. Não tem outro jeito. No perdão, que já é uma coisa difícil, o maior mérito do perdão é você conseguir perdoar aquele que não consegue nem pedir perdão. Você pedir perdão a gente ainda consegue, às vezes. Você perdoar, às vezes você consegue. Mas o maior mérito é esse, é você conseguir perdoar aquele que você sabe que não vai nem conseguir pedir perdão. E essas coisas nos liberam. Né? Você vê, por exemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou 27 anos preso. Quando ele saiu, ele falou, eu sei que se eu saísse com raiva, eu ainda estaria na prisão. Ele estaria preso lá com um grilhão da raiva na alma dele. Então ele sai, né, completamente limpo, digamos assim, de raiva e tudo, e vai participar, né, da evolução da própria sociedade do país, fazendo coisas boas, bonitas, alegres, sem ter que lidar com essa nuvem negra em cima da cabeça. Mas é tudo livre-arbítrio, tudo depende da gente, né? Nem sempre todo mundo está preparado para passar por essas coisas. Né? As pessoas que fazem esse tipo de falsas acusações, dessas das grandes, que você sabe que você está impactando a vida de uma pessoa, a vida familiar de um grupo, interferindo na vida de uma família, né, sabidamente. Os que fazem isso são pessoas, são espíritos, cujo nível de moral está muito lá embaixo. Mas eles são parte da psicosfera. Se eles estão conseguindo fazer isso, eles estão encontrando sustentação para fazer isso. E a sustentação não vem de outros espíritos que são tão maléficos como ele, não. São espíritos que fazem esse pouquinho de mal aqui. Aí você multiplica por 25 bilhões, que é a população do planeta, incluindo os desencarnados, aí fica um negócio monstruoso. Por isso que se sustenta esse tipo de coisa. É por causa do nosso pensamento, da nossa psicosfera. Então a gente tem muito que evoluir ainda, muito que aprender. Tá bom? Obrigado então, boa noite a todos.